Boa tarde, meus irmãos. Nessa tarde, aqui meditando em casa, me veio um texto que me chamou bastante atenção, o texto de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, que trata da ascensão de Cristo. Texto esse que diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Esse texto ele trata especificamente da ascensão de Jesus, e nesse momento da ascensão de Jesus, Jesus dá um direcionamento da caminhada dos discípulos. E esse direcionamento muito me falou ao coração hoje, e eu quero compartilhar com muito temor com os irmãos. Esse momento aqui especificamente é um momento que podemos trazer para todos nós. É um momento em que os discípulos, inicialmente na reunião, querem saber o futuro. Porque os discípulos chamam Jesus e perguntam a ele: Senhor, é agora que o reino de Israel será restaurado? E Jesus chama a atenção dos discípulos quanto a isso e diz a eles: isso não compete a vocês. O que importa é saber que vocês serão minhas testemunhas. E que para ser minhas testemunhas vocês terão o necessário, que é o poder. Serão minhas testemunhas e receberão poder para testemunhar de mim. Então, esse texto ele aponta para os discípulos e para nós também onde nós devemos focar. Irmãos, eu não sei quanto tempo passaremos nessa pandemia, não sei sobre a política, nem sobre a Bolsa de Valores, não sei quem será o nosso próximo presidente, o próximo governador do estado do Piauí, não sei quem será quem serão os próximos vereadores, deputados, não sei nada disso. Mas necessariamente, como servo de Cristo, eu preciso saber para que estou aqui, por que estou aqui. Hoje, pensando no alto dos meus 49 anos, eu me perguntava: Senhor, por que eu estou vivendo, e serve para toda essa nossa geração, vivendo uma pandemia? Muitas gerações que vieram antes de nós não viveram uma pandemia, sabiam o que era uma pandemia pelos livros, mas não viveram a pandemia. E Deus nos está dando a oportunidade de viver essa pandemia, que é um momento angustiante, um momento difícil, mas nós precisamos saber para que estamos aqui, por que estamos aqui. Estamos aqui para ser testemunhas de Cristo. Foi o que Jesus disse aos discípulos: para de ficar querendo saber o que vai acontecer, vocês estão aqui para testemunhar de mim. E esse é um direcionamento que a Igreja de Cristo precisa ter hoje. Nós precisamos testemunhar de Cristo em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio à escuridão. O livro de Atos ele é um livro interessante porque especificamente esse texto traz as linhas gerais desse livro. Ele se divide em 3. Capítulo 1 a 7 trata de Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, Judéia e Samaria, e do capítulo 13 ao 28, confins da terra. São locais em que os discípulos atuaram em momentos específicos, né? Em momentos específicos. Em
todos esses lugares, né, eles atuaram. E eles necessitaram exclusivamente de uma coisa: do poder que vem do alto. Eu não sei onde você mora, não sei qual cidade você está, em que país você está, mas de uma coisa eu sei: que nós, crentes em Cristo, necessitamos do poder que vem do alto para testemunhar de Cristo para essa nossa geração, para esse povo que tem sofrido por conta da pandemia e por conta do pecado que vem trazendo danos irreparáveis à humanidade. Nós precisamos testemunhar. E Deus tem nos dado o poder. Ele nos dá poder para testemunhar. O versículo 8 é muito claro quando diz do poder que Deus nos dá para testemunhar. Mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Então, precisamos utilizar esse poder que Deus nos dá para testemunhar de Cristo. Não para ficar fazendo política partidária. Não. Criticando o B. Nós temos que testemunhar de Cristo, amando as pessoas, trazendo às pessoas o bálsamo que é o amor de Cristo. Nessa caminhada, da nossa parte, irmãos, é necessário olhar para o local correto. Muitas vezes nós estamos desviando os nossos olhos para locais onde nós não devemos. Assim também fizeram os discípulos. Se nós olharmos lá no fim, quando eles olhavam a ascensão de Cristo, eles olhavam para o céu e dois homens brancos chegam para eles e perguntam a eles: ei, varões galileus, homens da Judéia, da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Porque a verdade é que não havia mais necessidade de olhar para cima, porque eles não estavam mais nem vendo Jesus já estava envolto nas nuvens. Eles tinham que olhar para o mundo no qual eles estavam, eles tinham que olhar para Jerusalém, eles tinham que olhar para Judéia e Samaria, eles tinham que olhar para os confins da terra, e eles foram chamados a atenção por aqueles dois homens. Olhar para Jerusalém, olhar para Judéia e Samaria, olhar para os confins da terra, é olhar para Cristo. É olhar próximo, é olhar para Cristo. Olhar para o carente, olhar para o oprimido, olhar para o necessitado, olhar para o que está preso, é olhar para Cristo. E eles foram chamados a atenção. Por que vocês estão olhando para cima? Nós precisamos olhar para o carente. Quantas pessoas precisam do que comer, do que vestir? Nós precisamos olhar para esse povo, olhar para o sofrimento do mundo. E com o poder que recebemos de Deus, derramar o seu amor, que é o bálsamo para o ferido. Nós precisamos amar. Meus irmãos, o que menos nós precisamos no mundo, o que menos se precisa no mundo é de ódio, é de dissensão. O que mais se precisa é de amor, e do amor que vem do alto, do amor que excede todo entendimento, que é o amor de Cristo. É para isso que nós fomos chamados, é isso que nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe.